Olá, boa noite. Estamos começando ao vivo o programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e fico contigo até às 10h30 da noite. Hoje o nosso assunto é o aumento da inadimplência aqui no estado e no Brasil. Mesmo com inflação e emprego relativamente estáveis, a inadimplência não para de crescer no Rio Grande do Sul e em quase todo o Brasil. Quais são, afinal, as causas deste desequilíbrio nas contas dos brasileiros? O Brasil vive um alerta silencioso e crescente dentro de milhões de lares: o avanço da inadimplência. Dados recentes mostram um país cada vez mais pressionado pelo custo de vida e pelo crédito caro. Hoje, mais de 82 milhões de brasileiros estão com dívidas em atraso, um número que não para de subir. Mas é no sul do país que um dado chama ainda mais atenção e acende um sinal vermelho. No Rio Grande do Sul, a inadimplência atingiu um patamar histórico. Quase metade da população adulta está com dívidas em atraso. São mais de 4 milhões de pessoas nessa situação, em um cenário que expõe a dificuldade de equilíbrio financeiro, mesmo após períodos de recuperação econômica. Na capital Porto Alegre, o retrato é igualmente preocupante. Centenas de milhares de inadimplentes acumulam bilhões de reais em dívidas, com destaque para bancos e cartões de crédito, justamente as modalidades com os juros mais elevados do mercado. E esse não é um problema isolado. Em várias regiões do país, especialmente no norte e no centro-oeste, estados como Amazonas, Pará e Goiás também registram índices elevados, com a inadimplência no cartão de crédito ultrapassando os 10%. Um cenário que se agrava diante de juros que podem chegar a até 400% ao ano. Mas, afinal, por que mesmo com inflação mais controlada e desemprego em queda, tantas famílias seguem no vermelho? O que explica o avanço da inadimplência em estados como o Rio Grande do Sul? E quais são os impactos disso para a economia e para o futuro do país? Para analisar esse cenário, entender as causas e discutir caminhos possíveis para sair do endividamento, começa agora o Ponto de Conexão. E você pode acompanhar o Ponto de Conexão na TV aberta pelo canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E também ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Participam do programa de hoje aqui comigo no estúdio, falando sobre o aumento da inadimplência, Rodrigo de Assis, economista-chefe do Sindilojas, Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre. Rodrigo, boa noite, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, Irineu, boa noite, demais membros da mesa, é um prazer estar aqui falando com vocês e falar sobre um assunto difícil, né? Falar sobre... Infelizmente não é um bom Infelizmente, assunto. a gente está aqui para dar as más notícias, mas os economistas dão as más notícias geralmente, Temos que dar, né? Mas tudo bem, né? A gente está aqui para entender como também, quais são as soluções possíveis para isso. Exatamente, né? Como sair também dessa solução, dessa situação, né? Também está conosco o Carlos Klein, que é presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Carlos, boa noite, seja muito bem-vindo também mais uma vez aqui ao nosso programa. Um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Boa noite, Irineu. Um prazer estar aqui conversando no Ponto de Conexão com os nossos telespectadores da Rede RS. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Frederico. A Aline, que fala lá de São Paulo. Vamos aí buscar formas de enfrentar esse desafio e encontrar as oportunidades que a gente certamente vai... discutir muitas delas aqui nesse programa para dar um caminho, dar um alento para esse cidadão que acabou se endividando e de alguma forma ficando inadimplente. Então vamos tentar aí discutir quais são as opções, né, quais são as alternativas e as estratégias. Até porque, né, Carlos, essa situação impacta os dois lados do balcão, né? Impacta tanto a vida do consumidor, enfim, que se endividou, perde o crédito e tal, e também do lojista, né, que fica sem recursos, fluxo de caixa para poder manter também seu negócio funcionando. Principalmente. Empregos e... A CDL Porto Alegre, ela surgiu em 1955 por iniciativa de alguns empreendedores
para trocar informações justamente de crédito e possibilitar a venda a prazo. Naquela época, praticamente todas as vendas eram feitas à vista. Sim, sim. Praticamente 90% à vista, 10% a prazo, porque os lojistas não tinham como ter dados aí para fazer a análise de crédito. E com a implementação dos birôs de crédito, a gente conseguiu fazer que esse número invertesse e 80% das vendas se transformassem em crédito, que mostra a importância da qualidade do crédito para o varejo brasileiro. Vamos falar muito sobre isso no programa. Também está conosco aqui o Frederico Bus, que é advogado com atuação especializada no direito agrário e aplicado ao agronegócio. Frederico, boa noite. Doutor Frederico, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. O agro também vem sentindo essa pancada, né? Sem dúvida. Boa noite, Irineu. Um prazer estar no teu programa. Boa noite aos demais colegas, participantes, aos telespectadores. Realmente o tema não é dos melhores, mais agradáveis. Atinge setores da economia diversos, né? Cada um com as suas particularidades. No caso do agronegócio, além dos demais fatores que causaram este problema, temos as questões climáticas, que tem esta particularidade, atinge o nosso setor. E no Estado nós tivemos problemas sucessivos desta ordem. Então, estamos aqui para debater, buscar o diagnóstico, já temos boa parte desse diagnóstico, com vista a vislumbrar uma solução, encaminhamento, soluções para essas questões que, no caso aqui no meu enfoque, atingem os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Muito bem, depois a gente vai detalhar melhor essa situação também dos produtores rurais, porque quando o campo vai mal, e principalmente no interior do estado, isso acaba afetando tudo, o comércio local, a indústria, enfim, todo aquele ecossistema que vive ali em torno da lavoura de soja, da lavoura de milho, de trigo, enfim, arroz acaba sendo impactado. Eu queria também dar as boas-vindas aqui e cumprimentar a Aline Vieira, especialista em educação financeira do Serasa, que está conosco online, participando de São Paulo. E a Aline, ela como eu disse, é especialista em educação financeira. Nós vamos falar muito sobre isso hoje, porque realmente precisamos de mais educação financeira, né, Aline? Boa noite, seja bem-vinda. Aí, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada novamente pelo espaço. Um prazer falar com vocês. Estou aqui de São Paulo, mas muito feliz em participar dessa conversa. Espero contribuir muito, principalmente com dicas de educação financeira e como ajudar aí o consumidor a sair desse cenário, que como os colegas comentaram, é um cenário triste, mas ver se a gente consegue aí, de alguma forma contribuir e trazer dados que possam ajudar aí nessa pauta que é tão importante para o brasileiro. Aline, eu já quero começar com a Aline, porque o Serasa tem os dados gerais aí, a gente tem utilizado esses dados aqui na nossa programação com muita frequência, porque é o mapa aí do endividamento e da inadimplência no Brasil. O problema não é o endividamento, não é, Aline, não é ter dívidas, né? O problema é a inadimplência, né? Quando não se consegue pagar a dívida. Como é que o Serasa vê isso hoje no Brasil? Nós estamos focando bastante aqui em Rio Grande do Sul, enfim, mas hoje de tarde dei uma olhada em alguns números e eu vi que o Rio Grande do Sul não é uma exceção, né? Parece que grande parte do Brasil está enfrentando o mesmo problema, né? Exatamente. O mapa da inadimplência é um estudo que a gente já realiza aí há mais de 10 anos, né? Nós completamos 10 anos nesse último mês, março, e esse estudo ele faz uma análise do cenário de inadimplência no Brasil, né, e também nas regiões, né, nos estados do Brasil. E a gente tem visto que não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, a gente tem tido um crescimento nos últimos meses e atingimos a maior da série histórica, o maior nível da série histórica que nós já tivemos. Então, hoje no Brasil são mais de 82 milhões de pessoas em situação de inadimplência. E aí, quando a gente fala em inadimplência, são as dívidas que já estão negativadas, né? São dívidas que já estão restringindo o acesso ao crédito desse consumidor. E é um ponto super importante esse que você trouxe, né? Endividado, toda pessoa que já tem um crédito, que tem uma conta, um boleto que ainda não foi pago, ele já tem uma dívida. Agora, quando está inadimplente, aí sim se torna um problema maior, que é essa preocupação que a gente traz aqui para a mesa, que são 82 milhões de pessoas em situação de inadimplência. E no caso do Rio Grande do Sul, 4 milhões de pessoas nessa situação, também é recorde na série histórica.
Exatamente, exatamente. É aquilo que a gente dizia, né? Ter dívida não é um problema. A pessoa financia um carro, por exemplo, 36 meses, financia um apartamento em 20 anos, enfim, tem uma dívida longa, de longo prazo, mas está pagando a dívida, está tudo bem. Até é bom para a economia que as pessoas comprem, né, e façam dívidas desde que possam pagar. Mas a gente vai olhar agora, nós falamos nos números, vamos dar uma olhadinha em alguns números deste endividamento e da inadimplência. De acordo com o estudo técnico da CDL Porto Alegre, com base nos dados da Equifax Boa Vista, o percentual de pessoas físicas adultas com dívidas em atraso atingiu 36,91% no estado, aqui no Rio Grande do Sul, e 37,47% na capital em março de 2026. Então, quer dizer que são mais ou menos números parecidos, um pouco mais de 30%, quase 40% da população. É muito alto, né? Quase metade da população. Agora, eu quero que você me ajude aqui a gente a comentar esses números que a gente está vendo aí na tela. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o indicador de inadimplência da pessoa física, né? No Rio Grande do Sul, a gente pega lá em março de 22, por exemplo, era 29,1%. E aí ele cresce quase que continuamente, né? Teve algumas pequenas quedas aqui, junho de 25, deu uma caidinha, mas chega aqui em março de 26 em 36,9%. Então é um crescimento contínuo, né? Que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul. E Porto Alegre, a capital gaúcha, também não é diferente. Os números são muito parecidos, né? A gente começa lá em março de 22 com 31,4% e depois vai subindo. Praticamente só sobe. Tem alguns pequenos recuos aqui, como dezembro de 25, que deu uma caidinha para 36,5%. E aí chega em março de 26 em 37,5%. São números realmente que preocupam, porque a gente vê no gráfico uma linha ascendente contínua, né? Sim. Uma das causas que a gente pode pensar aí, talvez a principal delas, é que o custo do crédito está mais alto. Sim. E isso vem de uma decisão do Banco Central de aumentar a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Controlar a inflação, segurar um pouco o consumo. É muito importante que se entenda, né, Irineu, que a taxa de juros ela está alta, não por uma questão meramente de uma decisão de alguém que quis tomar essa decisão. A taxa de juros está alta hoje, 15%, 14,75% agora, ela está nesses níveis por uma questão inflacionária anterior, né? Que vem de um problema que é histórico no Brasil, que é o fiscal, né? A área fiscal no Brasil sempre foi um problema. O governo brasileiro não é só agora, não é nesse... Gasta mais do que... Gasta muito mal, né? Primeiro de tudo, gasta mal e gasta muito. Então, quando nós temos um cenário assim, onde o cenário internacional ele também pressiona o Brasil de alguma forma, o Brasil não faz o próprio dever de casa, a gente se sente pressionado, o Banco Central se sente pressionado a aumentar os juros para controlar essa pressão inflacionária, né? Hoje, nós temos um momento que é um pouco dicotômico aí, né? Diferente, que é... um mês atrás nós tínhamos uma inflação que estava dentro da banda de inflação ali, da meta. Porém, hoje a gente já está um pouquinho acima, né? Por tudo que aconteceu, o aumento do preço do petróleo e tudo mais. Sim. Isso tudo encarece o crédito. Isso tudo encarece tu comprar agora, né? E chegando para o varejo, que é a nossa área aqui, né, presidente, o crédito ficando mais caro para o varejo, ele tem um ponto mais específico ainda, que é ele encarece ou ele diminui o volume de vendas de produtos mais caros. Porque as pessoas não têm mais o crédito para comprar, e não tem mais fôlego. Vai substituir por um produto mais barato. Vai substituir. O Cindy Lojas fez uma pesquisa recentemente sobre ar-condicionados e ventiladores e se percebeu que a venda de ar-condicionados não teve mudança. Mesmo com todo esse verão, mesmo com todo o verão, quente, né? E aumentou as vendas de ventilador, que mostra que as pessoas estão tendo fôlego para comprar apenas itens de menor valor que não precisa de crédito. Né? Então, claro, esse é só um exemplo, né, de como que a taxa de juros alta afeta o dia a dia das pessoas, mas é muito importante que se entenda a causa disso tudo.
o porquê que a taxa de juros está muito alta, para depois a gente pensar, bem, o que se faz com isso agora, né? Nós temos aí os dados da CDL mostram claramente, da Serasa também, a PEIC também mostra isso claramente, né? Que é a pesquisa da FEComércio, que o endividamento tem níveis históricos, né, de máximos, né? E isso mostra uma perda de fôlego da população em comprar, de forma geral. E isso é o que preocupa principalmente o varejo. O Porto Alegre, por exemplo, a cidade do varejo, né, é um dos maiores varejos do Brasil. Então, é uma cidade que sente muito essa perda de fôlego. É um setor muito forte, né? da economia gaúcha, né? Sim, a gente perde muito fôlego aqui em Porto Alegre, né, por causa disso. Então, é muito delicada essa situação, e ela vem por questões macroeconômicas também, a gente não pode esquecer disso, né? As questões macroeconômicas acabam pressionando essa situação. E, na minha opinião, a gente está chegando num momento de estrangulamento, assim, nós não sabemos para onde correr, né? O governo não está segurando o lado fiscal, o Banco Central precisa diminuir o juro, porque o varejista não tem mais fôlego para conseguir crédito para investir, as pessoas não têm mais crédito para comprar, então a gente está chegando num momento onde a gente vai ter que aceitar uma inflação mais alta, né? Para conseguir reduzir esse valor do crédito para as pessoas e as empresas voltarem a atuar, né? Hoje. Então, estamos num momento muito delicado, né? Havia uma tendência em baixar o juro e todo mundo especulava que cairia, enfim. Aí começou lá a guerra no Oriente Médio, disparou o preço do petróleo. O Banco Central ainda manteve ali 0,25 ponto percentual para tentar conseguir, né, não quebrar aquele ritmo de queda, mas já se fala que a próxima reunião do Copom provavelmente haja uma inversão aí dessa tendência. Carlos Klein, como é que isso afeta o consumo nas lojas, no comércio? O consumidor faz as contas quando ele compra em 10 vezes, quando ele parcela em 5, 6 vezes no cartão, ele faz a conta do que ele está pagando de juro, por exemplo, ou ele só calcula a parcela? Eu acredito que por uma questão estrutural do modelo de remuneração no Brasil, em que os salários eles são baixos e os encargos são altos, né? A gente vem criticando isso muito, né? E pedindo a desoneração da folha de pagamento. O que o governo faz? Ele deprime o salário do trabalhador para compensar com encargos mais altos. E aí a gente tem um problema de salário médio no Brasil, líquido, no final do mês, muito baixo, que permite que o consumidor ele só consiga fazer compras de itens com valor médio mais elevado de uma forma parcelada. Sim. Então, assim, é importante fazer a conta. A CDL Porto Alegre, inclusive, ela tem um curso de educação financeira gratuito que ela faz a cada 3 meses. Olha que interessante. Para qualificar, né, e para preparar o nosso consumidor para que ele possa tomar um crédito de maneira mais consciente, de maneira mais equilibrada. Mas o que a gente percebe também é que muitas vezes o consumidor ele não tem opção. Ou ele precisa comprar uma geladeira, porque senão ele vai estragou a geladeira, precisa comprar uma geladeira nova, não pode ficar sem geladeira. Sim. Então, a única forma que ele tem para comprar uma geladeira é parcelando em 36 vezes, pagando o custo de 2, 3 geladeiras. Então, a gente percebe que existe esse movimento que muitas vezes os consumidores fazem a conta para entender o juro que vai pagar, mas não ficam sem opção. Tem que pagar. E aí porque precisa do equipamento, precisa fazer aquele investimento. Acontece muito isso com automóvel, né? O consumidor sabe que está pagando 2 automóveis quando parcela lá em 60 vezes ou mais. Mas ele precisa do carro, às vezes, para trabalhar, enfim, acaba pagando. Frederico, no caso do agro, nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos, nos últimos 5 anos, 4 safras frustradas, né? Principalmente por estiagens, que já é um problema crônico aqui do Rio Grande do Sul, né? A estiagem já não é mais a exceção, ela já é a regra no Rio Grande do Sul. A exceção é quando chove no verão e temos uma safra boa. A cada 10 safras, nós temos aí 7 safras praticamente, é um dado histórico, né? Prejudicada por estiagens. E ainda tivemos enchentes e tudo isso. Isso abalou muito a economia do Estado, né? E a economia do Estado aqui no Rio Grande do Sul depende essencialmente do campo, né? 40%, aí, perto de 40% do nosso PIB é gerado pelo agronegócio, né? Não só lavoura,
e a pecuária, mas todo o conjunto de atividades que compõe o agro, né? Então, esse dinheiro não foi para a economia, né? Esse dinheiro desapareceu. Pois é, sem dúvida. Eu trago aqui os dados, um estudo da assessoria econômica da Farsul, conduzida, capitaneado pelo Antônio da Luz, um brilhante economista, referência nacional no negócio. Sim, já esteve aqui conosco. Um estudo do ano de 2025, na qual eles quantificam as perdas na agricultura entre 2024 e 2025. 2020 e 2025, nas culturas de arroz, milho, soja e trigo. Sem falar em pecuária, leite. São quase 50 milhões de toneladas. 50 milhões de toneladas. A Farsul calcula em torno aí de 300 bilhões de reais as perdas nesses, na cadeia, sim. Nesses Só 5 anos. No faturamento dos produtores é mais de 100 bilhões. Então, até esse estudo traz um exemplo que, por exemplo, se nós fôssemos pegar aqueles caminhões bitrens que comportam 57 toneladas, nós faríamos uma fila de 5 vezes ir e voltar do Iapoca ao Chuí. Para ter uma ideia Isso de quanto... seriam as perdas. Exatamente. Então, esse valor deixou de ingressar na economia. Os produtores se viram obrigados a renegociar seus créditos, porque o produtor... Como é que funciona o financiamento rural no Brasil? Bom, o produtor vai lá, tira o crédito, oferece garantia. A garantia juros, geralmente é a terra. A própria terra, os maquinários, geralmente garantia em torno de 1,7% do valor financiado, pelo menos, vai tirar 100 mil reais, tem garantia de 200 mil reais. Nós temos aquele plano safra, daí as pessoas pensam, o plano safra, dinheiro barato. Não, não é assim. O plano safra, por exemplo, anunciam 500 bilhões, desse valor, 400 bilhões é dinheiro dos bancos, não é dinheiro do governo. O governo entra com 20%. Para equalizar juros para pequenos e médios produtores. Então, a maior parte dos produtores financia juros de mercado. Juros de mercado, hoje em 18%, 20%. Até porque esse valor pode parecer muito, né? Mas ele não atende a toda a demanda de crédito do agronegócio. Então, muitos produtores vão buscar no mercado, a juros de mercado. Sim, com cooperativas, tradings, financiam diretamente a compra do óleo diesel, sementes. Então, estas sucessivas renegociações, alongamentos de dívidas vêm acumulando no bolso do produtor, e o produtor, ao invés de pagar o financiamento apenas da safra presente, vem trazendo, carregando financiamentos de safras, parcelas de safras anteriores. Então, isso chegou agora num limite que, enfim, a inadimplência vem aumentando, o que se chama de carteira estressada do crédito rural, segundo também o estudo da Farsul, já chega a 15%, estudados ainda do ano passado. E aí o produtor vai ficando também fora do mercado financeiro, quer dizer, ele não pode tirar dinheiro do banco. Exatamente. Né? E aí acaba fazendo uma lavoura com menos insumos, menos fertilizantes, né? Sementes de qualidade inferior, e isso vai resultar também numa safra Sim, uma espiral menor, negativa que o produtor entra. Puxa para baixo. Muito bem. Aline, a gente fala muito aqui na questão da educação financeira, falamos aqui na abertura do programa. É isso realmente que está faltando? Ou nós temos aí problemas estruturais que são muito maiores e que mesmo que a pessoa seja controlada, faça as contas, tenha o seu controle, ela não consegue vencer esse... A gente pode atribuir unicamente à falta de educação financeira, que é um fato, nós não temos no Brasil, né? Eu sempre acho que a educação financeira tinha que começar lá no ensino fundamental, né? E vir para todos nós. Não tivemos, a minha geração e outras não tiveram. Mas será que o problema é só de educação financeira ou nós temos aí problemas estruturais muito mais graves? Não é só o problema, acho que o Rodrigo trouxe alguns pontos, que falam muito da questão do cenário macroeconômico. Quando a gente explica a inadimplência, a gente olha muito para esses dois pilares, Então, é o macro mesmo que está relacionado aí ao desemprego, à taxa de juros, enfim, como isso está impactando a economia, e também comportamento financeiro, que aí são pilares que a gente olha mais interno, relacionados à vida financeira daquele consumidor e o planejamento dele. E sim, nós fizemos alguns estudos para entender, está muito conectado aí com o que vocês comentaram, então a gente vê que o orçamento ele está muito comprometido com as contas básicas, contas essenciais. Então, junto com o nosso mapa da inadimplência, nós fizemos um estudo para entender onde que esses gastos estão indo e se comprometendo mais, e 60% dos gastos estão concentrados em despesas essenciais e contas mais difíceis de manter. E quando a gente conversa com os nossos consumidores, 7 em cada 10 perceberam um aumento no custo de vida no último ano,
e apenas 20% dos brasileiros entrevistados falam que eles conseguem gerenciar bem as suas despesas. Então, a gente vê, sim, que tem muita questão com relação à organização financeira, porém, um estudo que nós fizemos no começo do ano mostrou que 80% dos brasileiros eles querem ter acesso à educação financeira agora em 2026. Eles vão buscar formas de se educar financeiramente. Então, apesar da gente ver que tem sim essa dificuldade por conta de diversos fatores que estão apertando o orçamento do brasileiro, sem dúvida, eles também estão buscando mais organização financeira, que não é algo, como você mesmo mencionou, né? Não é algo que vem aí nas escolas, que tá no dia a dia de muitas famílias, ainda é um tabu dentro de muitas casas, porém a gente vê que tem um interesse e é algo positivo. Então, em meio a todo esse cenário, 80% das pessoas estarem buscando conteúdos de educação financeira. Nós temos também aí cursos, como o Carlos comentou, nós temos cursos gratuitos, enfim, a gente vê um movimento positivo aí das instituições também oferecendo mais possibilidades para ajudar, para que as pessoas saiam desse sufoco e consigam ter um pouco de respiro e reorganizar suas finanças que estão comprometidas às vezes com contas essenciais. Qual é o principal vilão, Aline, do endividamento e da inadimplência, principalmente, né? É, de fato, o cartão de crédito? O cartão de crédito está em primeiro lugar a nível nacional e também no Rio Grande do Sul. Ele ganha destaque. Porém, algo que tem ganhado cada vez mais destaque, só perdendo para o cartão de crédito, são as contas essenciais, contas básicas. Então, contas de água, luz, gás, aluguel, essas contas estão cada vez mais ganhando espaço do cartão, ao lado do cartão de crédito. E também, muitas vezes, a gente vê como o cartão de crédito está sendo utilizado para contas essenciais. Então, muitas pessoas usando o cartão de crédito para pagar uma conta de supermercado, que é um gasto essencial. Todos os meses a pessoa vai ter ali, às vezes até semanal ou a cada 15 dias, e aí a fatura fica comprometida e o cartão de crédito tende a aumentar, então vira aquela bola de neve e acaba levando a inadimplência. Então, o cartão de crédito é o principal vilão, mas aí ganhando cada vez mais espaço essas contas essenciais que estão também cada vez mais altas. E está entrando agora um novo, né, Aline? Está entrando um novo componente aí, que são os empréstimos consignados, né? Na folha de pagamento. Esse também está entrando como um principal vilão, porque ele é muito fácil de ser acessado e tem um juro alto e é debitado no contra-cheque, então o trabalhador não consegue nem optar se vai atrasar ou não, porque ele já é debitado. O salário dele já vem reduzido, né? Porque é debitado na fonte. E o juro, já que é um... Compromete a renda dele, né? E como é um empréstimo que o banco tem pouquíssimo risco, né? O juro é muito alto para o risco, né? Isso, comparativamente complementando o que o Carlos e a Aline falaram, o valor do crédito do cartão, né? Do rotativo do cartão é muito alto, né? O juro é muito alto. Ele bate níveis dos consignados, que o presidente falou bem, e esse valor, as pessoas talvez não saibam fazer essa conta ao longo do tempo do quanto ela vai perder da renda dela, da renda dela mensal e por quanto tempo, né? Sim. Acho que essa é a principal dica, né? Que é fazer a conta mensal de quanto ele vai perder até ele pagar essa dívida, né? E agora ainda acendeu um alarme que é exatamente isso que eu acho que foi isso que a Aline mencionou, né? Que é a compra, o pagamento de compras de supermercado parceladas, né? Quer dizer, quando começa a parcelar a comida, a alimentação, aí o negócio se complica, porque o mês que vem ele vai ter que voltar lá, né? E o cartão, o parcelamento não estará quitado, né? Diferentemente de usar o cartão, que todo mundo já usa para fazer a compra e no fim do mês pagar, né? Nós falamos aqui até agora de endividamento pessoal, pessoa física, né? Vamos ver como é que está também o da pessoa jurídica, que também é alto. Vamos lá então. Vamos acompanhar agora na tela o percentual da inadimplência das pessoas jurídicas em março deste ano. Chegou a 17,51% no Rio Grande do Sul e 17,74% em Porto Alegre. Então a gente tem ali os dados do Rio Grande do Sul primeiro. De novo, a gente vê ali praticamente o mesmo desenho, ali a mesma configuração, né? É uma linha ascendente, quase que contínua, né? Ela tem pequenas alterações ali, mas nós tínhamos lá em março de 23, no início da série,
13,7% e agora estamos em março de 26 com 17,5%, sendo que o mês anterior, fevereiro, também já foi 17,4%, janeiro foi 17,4%, ou seja, começamos 2026 já com endividamento alto, né? Isto no Rio Grande do Sul. Vamos ver Porto Alegre, no outro quadro agora. A situação de Porto Alegre também é muito parecida, os números são muito próximos. Lá, o início da série, março de 2023 era 14,5%, março de 2026, 17,7%. De novo, a gente observa ali aquela linha ascendente. Eu acho muito interessante essa pesquisa, né, do CDL, presidente, que vocês fizeram. Eu não sei como é que ela foi feita, como é que vocês fazem. Base de dados da Equifax. Interessante, muito legal, porque ela mostra ali, é uma radiografia, né, dessa situação que atinge também a pessoa jurídica, né? Exatamente, e é um reflexo da pessoa física, porque quando a pessoa física fica inadimplente, ela repassa, ela não paga a pessoa jurídica também fica sem recursos para cumprir com seus compromissos. Mas então, tem uma diferença bem acentuada ali, né? O endividamento... Tem a estrutura pessoa das física empresas é bem mais alto. Por quê? As empresas estão usando o quê? Capital Tem capital de giro, próprio. tem capital... tem uma estrutura para conseguir negociar com fornecedores maior do que a pessoa física, né? Não adianta. A pessoa física ela tem menos ferramentas ali para conseguir buscar financiamento e suprir um problema pontual. As empresas já têm outras... Mas quando a inadimplência atinge a pessoa física, a pessoa jurídica, acontece também a mesma coisa que acontece com a pessoa física, né? Ela fica sem crédito, não pode também comprar a crédito. Exatamente, né? Fica com o crédito restrito. Fica com o crédito restrito. E também, né, o aumento das taxas de juros, né, a Selic, ela encareceu demais o crédito. Muitas empresas elas não conseguem tomar financiamento aí por conta da alta da Selic. E os bancos também ficaram mais restritivos, né, nos últimos anos. Com o cenário de inadimplência subindo, às vezes a empresa nem precisa estar inadimplente para ter o crédito negado. Né? Basta o cenário estar apontando para um período de dificuldade financeira para que os bancos façam outras exigências além de estar com o cadastro, com a ficha, né, limpa. Então, isso também é mais um agravante aí por conta da Selic, que os bancos têm outras opções aí de rentabilizar e de oferecer crédito com mais segurança. A gente fala na Selic, né? Mas o mercado financeiro não pratica aquele juro, né? Aquela taxa. Pratica taxas muito superiores, né? Mas o banco pode fazer um investimento ele mesmo na Selic a 15% ao ano do que emprestar para o mercado, mesmo que a 22, 24, 25 com risco. Eu empresto para o governo a 15% sem risco. Não tem risco. Eu prefiro espero passar a tempestade para depois fazer uma avaliação. Acho que muita gente faz isso, né? Não, pegando o gancho desses dados das pessoas jurídicas, eu vi hoje na imprensa um estudo que em 2025 o número de recuperações judiciais no Brasil atingiu o maior número da série histórica desde 2012. Foram quase 2.500 Nós estamos batendo todos esses recordes negativos. Quer dizer, um aumento já de quase 13% em relação a 24%. E dessas RJs, o retrato 30% da agropecuária, 30% dos serviços, 21% do comércio e 18% da indústria. No Rio Grande do Sul, nós tivemos 200 pedidos em 2020, um aumento de 22%, quer dizer, em 2025, um aumento de 22% em relação a 24%. Então, que é um sintoma expressivo com relação à recuperação judicial. Vamos só explicar, Bus, a recuperação judicial não é ainda a falência, né? A empresa ganha um tempo, vamos explicar um pouquinho a diferença, né? Sim. Não quer dizer que essas empresas tenham fechado suas portas. Sim. Não, a recuperação judicial é um procedimento, pode ser extrajudicial ou judicial, no qual o empresário ele bate as portas, geralmente, do judiciário buscando, né, um acerto com seu quadro de credores. Daí tem a classificação dos créditos, ele apresenta um plano de recuperação que deve ser aprovado pelos credores. Enfim, se cumprido, o empresário retoma a sua atividade. Volta a ter crédito. Enfim, no setor rural, esse assunto ele ganhou contornos de mais importância em 2019, com uma decisão do STJ que
permitiu ao produtor rural acessar a recuperação judicial. Por quê? Porque o produtor rural, a sua maioria, opera com pessoa física. Porque há uma previsão na lei, no Código Civil, que assim permite. É o bloco de Então havia produtor, essa discussão se poderia ou não. Daí o STJ decidiu em 2019 que poderia, estabeleceu, claro, requisitos. Em 2020, nós tivemos uma alteração na lei da RJ que regulamentou. Só que tem algumas peculiaridades. Portanto, por isso que nós sempre alertamos que deve ser vista essa alternativa com muita parcimônia, muita responsabilidade econômica, principalmente, e jurídica. Porque na questão do produtor, vários créditos são excluídos, por exemplo, atos com cooperativas, CPRs, né, entrega de produto, dívidas para decorrente aquisição de imóveis rurais, crédito rural renegociados. Então, são vários créditos que a lei prevê que devem ser excluídos. Então, no caso do produtor rural, eu entendo que ela deve ser vista com atenção redobrada, né, modo redobrado em comparação com outras atividades empresariais. Esses efeitos, né, Irineu, complementando o que foi falado aqui, o efeito de longo prazo de uma taxa de juros Selic muito alta por muito tempo, ele é uma perda de fôlego das empresas. Teoricamente, em economia, a gente fala que quanto mais o juro sobe, menos a gente olha a gente está olhando para o futuro, na verdade, e menos a gente está olhando para agora. O que está acontecendo é que as empresas estão perdendo fôlego para investir. Investir em economia é muito importante porque o investimento aumenta a produtividade das empresas, né, de forma geral. E quando a empresa deixa de pensar em investir olhando para o futuro, a previsão de crescimento para o futuro é menor. E a gente está vivendo isso agora. Ano passado nós crescemos 2,2, 2,3 e esse ano a previsão de crescimento é 1,8. A gente está vendo o esfriamento da economia bastante por esse meio. As empresas estão perdendo fôlego para investir. Os investimentos se retraem. Né? E investimentos se retraem para o futuro, o crescimento é menor e as empresas ficam com menos fôlego para lidar com o seu fluxo de caixa, com o seu estoque. E eles têm que fazer mais, apertar mais o cinto, né? E fazer, renegociar suas dívidas, renegociar crédito com o fornecedor, entender como está funcionando esse momento, né? Para reavaliar a sua situação. Então, esses indicadores de recuperação judicial e de endividamento das empresas também, ele é esse reflexo, né? Não apenas uma questão de... É claro que as pequenas empresas elas vão sofrer mais por outros motivos também, por uma falta de conhecimento, não entender como que é um fluxo de caixa, como é que funciona a própria empresa, o próprio mercado onde ele está. É claro que isso vai acontecer com as empresas menores, mas... o contexto macroeconômico ele acaba sendo um tsunami em cima desse problema menor, né? E sempre acaba sendo determinante, né? Até nas escolhas que os empresários fazem. Agora são 21h39, a gente vai fazer uma breve pausa aqui e em seguida voltamos com o Ponto de Conexão, falando hoje sobre o crescimento da inadimplência no Rio Grande do Sul e no Brasil. Já voltamos. Agora são 21h42, 9h42 da noite, estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E hoje estamos falando sobre o aumento da inadimplência. 80,4% das famílias brasileiras se encontravam endividadas em março, recorde na série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. E o percentual de pessoas físicas adultas com dívidas em atraso atingiu 36,91% no estado e a inadimplência das pessoas jurídicas chegou a 17,51%, como a gente comentou aqui. Participam num programa esta noite aqui comigo no estúdio Rodrigo de Assis, economista-chefe do Sindilojas, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre, Carlos Klein, presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, e Frederico Bus, advogado com atuação especializada no direito agrário e aplicado ao agronegócio. E de forma online, participa conosco direto de São Paulo, Aline Vieira, especialista em educação financeira do Serasa. E eu já vou começar com a Aline em São Paulo, perguntando o seguinte: eu sei que o Serasa faz um acompanhamento e um estudo aí do perfil do inadimplente, né, Aline? Qual é o perfil da pessoa física inadimplente hoje no Brasil? Bom, a inadimplência ela não tem assim um perfil
tão claro, né? Ele não é concentrado em um único perfil, mas a maior parte dos inadimplentes está ali entre a faixa de 30 a 49 anos, então a população economicamente ativa, né? Nós percebemos nessa última década de quando a gente iniciou o estudo que as mulheres têm aparecido cada vez mais na porcentagem, na presença de inadimplentes, ainda que seja coisa pequena, então 49%, 51%, é uma diferença pequena, mas elas têm ganhado mais destaque, quando lá em 2016 os homens ainda tinham maior predominância, então isso mostra o papel das mulheres aí na gestão do orçamento doméstico cada vez mais presente aí nessas contas, e muitas delas, muitas vezes, como as únicas responsáveis financeiramente dentro de casa. Com relação à renda, a gente vê também aí um endividamento mais presente nas classes média e média-baixa, que são mais impactadas pelo custo de vida que a gente tem visto, e a questão da organização financeira acaba ficando mais comprometida. E algo interessante que a gente percebeu aí, desde 2016 até hoje, é que em 2016 os jovens eles tinham mais predominância. Quando a gente olhava aí, tirava essa faixa dos 30 a 49, os jovens eles estavam ali mais presentes na inadimplência, a partir dos 18 anos, 21, porém agora está crescendo. Em segundo lugar, a gente tem aí também os idosos estão aparecendo mais. Isso pode estar muito relacionado à questão do crédito, né, que a gente já mencionou aqui, então a tomada de crédito mais facilitada para essa faixa etária muitas vezes. Também tem a questão de, conversando com os nossos consumidores, muitas vezes eles acabam tomando um crédito para ajudar um familiar, né, por ser um crédito mais facilitado, para ajudar um filho, um parente, então eles acabam tomando esse crédito e não conseguindo se comprometer com o pagamento deles. E outro caso que tem aumentado também, e infelizmente esse público é alvo, são os golpes. Então a gente vê também que golpes financeiros estão crescendo, a gente sabe aí com a inteligência artificial, infelizmente acabam aumentando o volume de golpes, e esse público acaba sendo um alvo, então também tem aí um endividamento maior para essa faixa etária. Exatamente. Quem sofre o golpe depois tem que acertar as contas com o banco, aí parcela, enfim, vai ficar endividado por muito tempo. E as bets, hein, Aline, não tem um impacto aí nos últimos anos, principalmente entre essa população mais idosa? A gente não faz esse recorte específico de bets, porém a gente fez um estudo, ele já faz um tempo, esse estudo foi em 2024, né, quando a gente teve aí mais no final de 2024, e um dado que chamou a atenção, que eu me lembro, que foi muitas pessoas, elas utilizavam, apostavam nas bets, elas utilizavam as bets como um meio para conseguir uma renda a mais para pagar uma dívida. Então, elas viam isso como um método para poder, muitas vezes, um recurso para ter um alívio, um respiro. Então, esse estudo a gente fez lá atrás, a gente não retomou esse estudo, mas a gente percebe que tem um impacto na vida financeira de quem acaba indo para os jogos, enfim. Então, é algo que a gente se preocupa também, mas o nosso mapa não olha especificamente para esse número, porém esse estudo trouxe alguns dados assim relevantes que são preocupantes também se a gente for olhar como isso pode impactar e comprometer esses custos básicos essenciais do dia a dia das pessoas. Porque isso tem preocupado muito, né? Os educadores financeiros, os economistas. Agora, né? Percebe, Irineu, que dentro desse cenário que a gente está discutindo aqui hoje, as mulheres altamente endividadas, as empresas com recorde de recuperação judicial, os consumidores com recorde de inadimplência. Dentro desse cenário, o governo envia para o Congresso um projeto que reduz a jornada de trabalho, que altera o 6x1, né, para 5x2. Ele está falando da escala 6x1. Escala 6x1 e redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas ou 40 horas. Tem vários projetos que estão andando lá na casa. Mas todos esses projetos, eles não têm um mínimo estudo de avaliação para ver o impacto que ele vai gerar no bolso do trabalhador. E os nossos estudos, a CDL acabou de fazer um estudo de forma inédita que mostrou que a gente deve ter um impacto aí no aumento do custo da mão de obra na ordem de 9,9% no caso de diminuir de 44 para 40 horas. Se as empresas estão com recorde de recuperação judicial, o que mostra a fragilidade do caixa das empresas em absorver aumento de custos.
Se o consumidor está com recorde de inadimplência, mostra a fragilidade do consumidor absorver aumento de preços. E se a gente sabe que se reduzir a jornada de trabalho, a gente vai produzir menos e vai gastar a mesma coisa, o custo do produto vai aumentar. Se a empresa não consegue absorver, ela vai repassar para o consumidor. Se o consumidor não consegue absorver o aumento de preços, ele vai deixar de comprar produtos no supermercado. Se ele deixar de comprar produtos no supermercado, o que a gente está fazendo é tirar comida da mesa do trabalhador ao fazer uma alteração dessa magnitude em algo que vai ter tanto impacto na economia, sem fazer um estudo, sem fazer uma programação de como a gente pode compensar a queda, né, o aumento de custos com desoneração da folha, por exemplo. E pode impactar no emprego também? As empresas vão ter que Com demitir. certeza, porque fazendo aquele raciocínio que se o consumidor não consegue absorver o aumento de preços e ele diminui a sua cesta de sobrevivência, né, de consumo, produtos que ele vai consumir para sobreviver, esse produto vai ficar parado na prateleira do supermercado. E aí ele deixa de virar pedido para a fábrica vai vender menos, vai ter que desempregar, porque ela não vai ter que diminuir sua estrutura de custos, vai desempregar, desempregando o varejo vai ter menos consumidores, com menos consumidores o varejo vende menos, e aí nós temos um ciclo vicioso que vai prejudicar a economia. E os nossos estudos, eles vão ao encontro de tudo, de exatamente o que aconteceu nos países que fizeram essa redução de jornada de trabalho. Nenhum deles conseguiu aumentar o nível de emprego e nenhum deles conseguiu aumentar a renda do trabalhador. Ou ele diminuiu os empregos jogando para informalidade, né, a boa parte do trabalho, ou eles tiveram queda justamente na renda do trabalhador. O que é um tremendo de um contrassenso num cenário que a gente está vendo que o consumidor precisa de um aumento de renda. Nós precisamos andar no outro lado. E a gente lá na economia, a gente aprende como é que tu combate a inadimplência, como é que tu combate um momento de fluxo de caixa negativo. Aumenta a receita, diminui a despesa. Aí a gente está enviando um projeto que o país, passando por todo esse cenário de déficit fiscal, que o próprio governo está com dificuldade nas suas contas, a gente vai fazer um movimento de aumentar o custo do Brasil para prejudicar ainda mais as contas públicas. E outro dado, vai diminuir em 87 bilhões a arrecadação do governo federal, à medida que a gente, tendo desemprego, a gente vai reduzir o PIB ao invés de aumentar. Então, a redução do PIB vai impactar na arrecadação do governo federal, governo estadual e dos municípios. Quando a gente diminui a arrecadação de impostos, a gente vai diminuir os serviços para a população, vai diminuir a qualidade do serviço para a população. Diminuindo a qualidade de serviço para a população, a gente piora a qualidade de vida do nosso cidadão. Piorando a qualidade de vida, o trabalhador ele vai diminuir a produtividade dele, não vai aumentar. E aí a gente aumenta ainda mais o custo do Brasil, formando mais um ciclo vicioso. Quando a gente deveria andar no sentido contrário, procurar formas de melhorar a renda do trabalhador, desonerando a folha de pagamento, aumentando a liquidez dele no final do mês, com mais liquidez, com mais renda no bolso, o trabalhador vai consumir mais, exigindo que as indústrias produzam mais, gerando mais emprego e renda, diminuindo o desemprego, aumentando os salários da economia, aumentando a arrecadação por parte do governo, e aí com mais investimentos em saúde, educação, segurança e logística, a gente consegue melhorar a produtividade do trabalhador, para aí sim a gente começar a discutir, com melhor produtividade, discutir uma redução da jornada de trabalho. Agora, se a gente inverter a ordem dos fatores, né, a gente vai mudar o resultado. Né? A ordem dos fatores altera totalmente o produto, e é isso que a gente precisa ter esse bom senso agora por parte do governo federal de recuar no envio do projeto de forma com urgência, para que a sociedade possa discutir com dados científicos, respeitando a ciência, e a ciência está mostrando que esse projeto ele vai piorar a vida do brasileiro, vai agravar ainda mais esses dados de inadimplência, os dados de pedido de recuperação judicial, e não é o que a gente pretende para a economia.
Agora, presidente Carlos, mesmo com o aumento de todas essas garantias, né, trabalhistas, muita gente tem preferido a demissão voluntária, tem buscado a demissão voluntária. A gente tem níveis recordes aqui no Estado de pedidos de demissão. E aí cresce a chamada plataformização, né? O pessoal vai dirigir carro de aplicativo, vai fazer entrega de moto, enfim. Quer dizer que essa coisa, mesmo essas garantias, não estão sendo suficientes para a manutenção das pessoas no emprego formal. São dois momentos diferentes, né, Irineu? O presidente Carlos falou muito bem sobre a escala 6x1. Os trabalhadores ainda não entenderam que eles vão ser os mais prejudicados nessa mudança. Com certeza, principalmente os mercados que são intensivos em mão de obra, que é como os economistas chamam. É quando tu precisa daquela mão de obra, por exemplo... O varejo, o supermercado... Isso. A pessoa tem que estar presente no trabalho para que ele funcione, né? De atendimento, de vendas, etc. Esse é o principal foco de perdas nessa escala. Então, veja a gravidade dela, né? Sistema de saúde, né? Sistema de saúde, que precisa muito das pessoas em loco, né? Tu não pode fazer uma cirurgia online, por enquanto, né? Mas não tem como. Então, é muito importante que a gente atente a esse problema tão grave que a gente pode estar enfrentando aí no futuro. Mas voltando à tua questão, né? São duas coisas diferentes, né? Quando a gente teve esse momento de aumento de gastos e aumento do endividamento do governo federal, a gente teve um incentivo à economia que fez com que o desemprego baixasse. E quando tu tem um desemprego mais baixo, tu tem uma concorrência maior entre os cargos e uma rotatividade maior no mercado de trabalho. Então, o varejo vê isso muito bem, né? As pessoas acabam escolhendo além do salário. O salário é o mesmo em duas lojas diferentes, mas por um fator que está em torno disso... Outros benefícios. O benefício, ou está uma parada antes da sua casa para o trabalho. Isso já é um fator que faz com que ela mude. Então, a rotatividade fica muito alta e a gente vê as pessoas pedindo mais demissão porque sabem que saiu daquele emprego, vai encontrar outro rapidamente parecido ou melhor no lado no vizinho. E o aperto financeiro também tem feito com que o trabalhador ele opte por uma plataformização, né, por um emprego como uma microempresa individual, porque a liquidez no final do mês é maior. Né? Quando o trabalhador opta por trabalhar na CLT... Ele vai ter mais dinheiro no final do mês. Exatamente. Né? Quando o trabalhador opta pela CLT, ele paga muito caro para ficar na CLT. Né? Ao contrário do que a gente costuma expressar, né? E aí eu faço uma autocrítica e uma crítica para o nosso segmento, um funcionário ele não custa o dobro para a empresa, o dobro do que ele recebe no final do mês. Isso tem um problema técnico, né? Em a gente... Sempre se diz isso, que o funcionário custa o dobro para a empresa. Tecnicamente, ele só recebe metade. Porque o que ele custa, ele custa. As empresas, no final do mês, elas precisam cobrar do consumidor tudo o que o trabalhador vai custar no final do mês, mais no final do ano, no final do contrato e todos aqueles encargos que são repassados para o governo federal. Então, não é a empresa que fica com esse dinheiro, nem o governo. Quer dizer, nem o trabalhador. Exatamente. Né? Fica com o governo ou a empresa é obrigada a reter esse dinheiro. Isso tira a liquidez do trabalhador. E aí um trabalhador, por exemplo, R$ 2.500 é o salário médio. Não, é R$ 5.000 o salário médio. Só que a empresa vai... O contra-cheque no Brasil, ele deveria ser feito pelo custo total do trabalhador e aí fazendo os descontos para que o trabalhador compreenda que entre o salário dele e o que ele leva para casa no final do mês tem uma grande diferença que fica para o governo. E aí ele vai começar a compreender que ele ganha pouco, mas não é... ele ganha pouco porque ele ganha mal. Primeiro ele ganha mal. Ganhar mal é a forma de pagamento. Ganhar pouco é a quantidade, né? Uma é qualidade e outra é quantidade. Então, como o trabalhador ganha mal, o seletista, ele acaba optando por trabalhar como um MEI, né? Ou nas plataformas. Ele vai dirigir um carro de aplicativo. Exatamente. Mas aí ele não vai ter, provavelmente não vai pagar a previdência, ele não vai ter fundo de garantia, ele também abre mão de uma série de Aí entra o ponto. Primeiro a gente precisa dar o dinheiro para o trabalhador, depois a gente precisa ensinar ele a administrar esse dinheiro. Porque a educação financeira ela é fundamental nesse ponto.
Mas a gente entregar a educação financeira sem que ele tenha dinheiro para conseguir manipular é a mesma coisa que tu fazer um monte de teoria para o teu filho em casa, dizendo como ele tem que cuidar o dinheiro e nunca entregar o dinheiro para ele entender na prática como é que funciona. Sim. Então a gente precisa discutir também, agora, aproveitando esse momento de 6x1, de inadimplência, rediscutir esse modelo. O governo precisa enfrentar esse tema e abrir mão de tantos encargos e desonerar a folha de pagamento para colocar mais dinheiro no bolso do trabalhador e ele depender menos do sistema financeiro para comprar uma geladeira, uma batedeira, um ventilador, né? Às vezes até um remédio, porque é tão ajustado, e a Aline trouxe muito bem, 60%, 70% da renda do trabalhador está comprometida com despesas básicas. Ficou doente, teu filho ficou doente, tem que comprar um antibiótico de 150, 200 reais, tu já tem que ir lá no cartão de crédito parcelar em 5, 6 vezes, ou tomar um capital de giro. E como é que tu vai dizer assim, olha, não pega capital de giro a 15% ao mês, porque isso aqui é muito caro, tu vai ficar inadimplente, mas eu faço o que com o meu filho lá que remédio, precisa tomar remédio? É uma obrigação. E nós esquecemos, né, que economias com mais saúde financeira, as pessoas, elas compram à vista. Elas se planejam para comprar à vista. A compra a prazo... Poupa para comprar. Exato. A compra a prazo, ela já é algo que demonstra uma certa insuficiência ali das pessoas entenderem como fazer, atuar, mas também dessa possibilidade, né? Mas justamente porque os modelos de economias desenvolvidas remuneram no final do mês a integralidade do custo do trabalhador. Né? Porque, eu digo, todo custo de encargo trabalhista vai para o preço, todo preço é cobrado do consumidor. Todo trabalhador é um consumidor. Então, em janeiro, o trabalhador já está pagando o 13º que ele vai receber no final do ano, nas suas compras, ele está pagando o 13º dele à vista. E esse dinheiro vai ficar com a empresa até o final do ano. Bom, ele vai ter que financiar isso de alguma maneira. Carlos, mas pegando o gancho, tu falaste ali na perda de arrecadação e também vai aumentar o gasto público, porque o poder público, para prestar serviço, contrata empresas privadas, construir hospital, fazer estradas. E tu falaste aqui no repasse dos custos, e no setor rural não há esse repasse, porque o produtor não coloca o preço no produto. Não é ele que faz o preço. O preço do arroz, por exemplo, agora está baixo o custo de produção. Sim. Em março do ano passado estava R$100, chegou a 60, até menos 60, agora está em torno de 67, perto de 70 em alguns lugares. Então, quer dizer, o produtor não tem essa opção. A soja é uma commodity internacional, está com preço também apertado. Os insumos dolarizados vêm subindo, porque também quando há uma safra cheia, digamos assim, os insumos vem atrás, agora acompanham. O custo do diesel agora teve exatamente, o custo do diesel, a escassez do diesel. Então, quer dizer, o produtor vai ser onerado com essa escala 6x1. Nós temos ali os períodos de safra, de grãos, onde ali a escala é 7x7, porque o grão não espera ter que ser colhido sob pena de perda diária. Então, quer dizer, claro que há um rodízio de trabalhadores, mas, enfim, isso impacta. O setor rural não tem esta opção de repassar o custo. Frederico, e aquela proposta de securitização que o ano passado se discutiu muito, os produtores queriam renegociar todo esse pacote de dívidas num prazo longo, com carência e tal. Não andou esse projeto? Esse projeto ele foi elaborado pela assessoria econômica da Farsul, que está tramitando no Congresso Nacional, mas realmente está bem complicado o avanço desta tramitação. Devagar, quase andando. Exatamente. Isso vê que não há uma receptividade por parte do governo federal. Então, vem andando a passos bem lentos no legislativo. E é um projeto que é essencial para dar um fôlego para o setor. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com o agronegócio lá nos anos 2000, o setor vinha de uma securitização ali que foi feita em 1995. Foi uma grande só que ali as causas do endividamento eram os planos econômicos, plano Collor, que diga de passagem, até hoje os produtores não receberam plano Collor, até hoje segue subjúdice no STF. Então, quer dizer, plano Collor... cobranças, né, exorbitantes por parte dos bancos, daí houve aquela securitização, os produtores ali, a maior parte aderiu, conseguiu ali se alavancar e nós vimos ali o quanto o setor se tornou pujante, avançou nessas últimas 2 décadas e meia, né, passando de importador para um dos maiores players, exportadores de alimentos do mundo. Então, agora neste momento, o cenário ele é grave, talvez tão grave quanto há 25 anos, e dificilmente eu não consigo imaginar uma outra solução senão algo semelhante, uma possibilidade de os produtores rescalonarem os seus débitos,
principalmente os produtores atingidos por estiagem. Você falou antes ali no perfil do endividamento, né, dos endividados, no nosso setor, é claro, é o produtor, principalmente produtor de grãos. Ali aqui no Rio Grande do Sul, os grãos, as culturas de soja, milho, trigo. Arroz. É arroz por conta do preço, mas todas as intempéries, principalmente soja, milho e trigo. O arroz foi atingido pela enchente. É menos suscetível irrigada, foi atingida ao clima, pela enchente né? de 2024. Então, esse projeto, lamentavelmente, não vem andando e seria ali o mote, a possibilidade de os produtores conseguirem alavancar a securitização, né? A renegociação dessas dívidas. Aline, só para a gente não perder o gancho aqui, esse trabalhador que abre mão voluntariamente do emprego para dirigir um carro de aplicativo, para fazer entrega, enfim, para ser MEI, e ser um empreendedor, como as pessoas gostam de dizer. Do ponto de vista da educação financeira, ele está agindo corretamente? Essa visão que ele tem que vai botar mais dinheiro no bolso no final do mês, vai aumentar a sua liquidez, enfim, está correta? Qual é a avaliação que vocês fazem disso, Aline? Olha, temos uma avaliação específica, acho que é muito particular também da realidade de cada consumidor. Em final de março, nós realizamos, dia 1º de abril foi o nosso último dia do feirão da Serasa. Aqui em São Paulo nós realizamos uma tenda de 8 dias, onde a gente levou muito conteúdo de educação financeira. Foram 8 dias de palestra, mais de 50 horas de conteúdo. E a gente viu muitos consumidores indo atrás de conteúdo sobre renda extra. Então, cada vez mais, esses conteúdos que falam sobre motorista de aplicativo, entregador, a gente vê que tem cada vez mais tido uma procura maior aqui nos nossos canais, enfim. E também pessoas que encontram, não só, muitas vezes elas, sim, pedem demissão ou elas acabam sendo demitidas e encontram aí como a sua principal fonte de renda. E outras, justamente pelo custo de vida estar tão elevado, encontram aí um meio de uma renda extra, né? Então, vai depender muito da realidade do consumidor, vai depender muito também do comprometimento de renda que ele tem mensalmente. E a gente faz todo esse trabalho também de entender, assim como o Carlos mencionou, né? Não adianta a gente dar educação financeira se a pessoa não tem uma renda para se organizar financeiramente, para saber por onde começar, ou se ela vai ter que abrir mão da sua organização para pagar uma emergência que acontece mais do que a gente imagina, né? Então, é muito particular, acho que vai depender, mas a gente vê sim o crescimento dessa procura e cada vez mais pessoas adotando isso como um meio também de renda extra. Às vezes a gente ouve muito isso, né? Ah, não, mas a pessoa aproveite o seu 13º salário, guarde para fazer não sei o quê, uma aquisição no futuro, ou então você teve acesso a um dinheiro extra e guarde esse dinheiro e tal. Mas às vezes a pessoa está tão endividada que não tem como guardar, né? Ele vai ter que usar, na melhor das hipóteses, para pagar parte dessas dívidas. Aliás, a gente viu hoje também em algumas reportagens que eu li, Aline, exatamente isso. Muitas pessoas, quase 30% das pessoas responderam a uma pesquisa dizendo que usam esses recursos extras, 13º, enfim, alguma herança, alguma coisa que recebe justamente para quitar dívidas. É uma boa ideia, né? Utilizar um recurso que entra, às vezes não esperado, para se livrar desse peso, né? Dessa bola de ferro presa ao pé, né? Principalmente se a dívida já está inadimplente, né? Ela já está limitando o acesso ao crédito. Então, é um caminho também, a gente realiza esses feirões especialmente aí em dezembro, por exemplo, que é quando a gente tem aí o maior... Novembro, desculpa, que é quando já começa aí o 13º e chegar para muitas pessoas, para que elas possam se planejar financeiramente. Mas, de novo, né, depende muito da realidade da pessoa. Se ela tem condições de quitar aquela dívida sem utilizar esse recurso e guardar esse recurso para uma reserva de emergência, é importante, porque a gente também tem estudos que mostram que gastos emergenciais estão aí entre os 3 principais motivos de endividamento, aí não de inadimplência, mas endividamento. Então, muitas pessoas não estão planejadas financeiramente para uma emergência. Então, isso é muito importante também. Mas a gente vê, então, esse cenário caminhando, porém, tem esses recortes que eu acho importante trazer aqui.
Eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, claro, quando pode, né? Quando o peso da dívida não é tão grande que a pessoa pode fazer esse... Tem mais um efeito desses endividamentos muito altos e por tempo prolongado, que é um efeito muito nocivo para a economia, que é a informalidade. Ah, sim. A gente tem muita gente que pega tem uma dívida, não consegue pagar ela, vê que não vai conseguir pagar ela de jeito nenhum, e ela sai do mercado de trabalho, esquece a dívida, deixa ela rolando, sim, e vai para a informalidade. Sim. Que aí sim é um mercado de trabalho que é instável, a renda é menor, segurança zero. Né? Então, ela tenta sustentar do jeito que pode, né? E eu quero trazer aqui um ponto que é um dos mais importantes nessa migração para a informalidade, que é justamente o consignado CLT, né? Que o presidente Carlos falou pontualmente anteriormente, que é justamente isso. Como o consignado CLT ele é tirado diretamente da renda, o trabalhador não vê esse dinheiro, já né? Chega descontado. Quando ele olha aquela renda ali e vê que está descontado já e vê o quanto ele vai receber, ele pensa assim, bem, eu vou para casa, né? Vou esquecer do trabalho, ele vai para a informalidade, às vezes vai para outros mercados que são ainda piores ou mais degradantes, né? Para conseguir se manter e esquecer essa dívida. Lembrando que o consignado CLT, a dívida está rolando ainda, né? Pois é. Mesmo que tu não esteja empregado e ele não esteja sendo tirado ali da renda do mensal, ele ainda está rolando, né? Quando ele voltar para o mercado de trabalho, ele vai ter aquela dívida ainda maior para pagar, né? Sim, a dívida não vai desaparecer. Né? Exato. E então, esse é mais um fator que complica a vida dessas pessoas, geralmente de baixa renda, que já tem um acesso mais limitado ao mercado, que já tem um acesso limitado à infraestrutura da cidade, ela ainda vai ser mais prejudicada porque ela não tem essa noção tão grande, né? E os consignados, eles têm esse problema, o juro que está embutido ali, ele não está muito claro ainda para quem está tomando essa decisão. E essa é uma das coisas que a gente conversa bastante, Carlos, CDL, Cindy Lojas, é justamente como que a gente pode ajudar para deixar esses juros mais claro para a pessoa tomar uma decisão melhor. Né? Saber exatamente quanto ela está pagando por esse dinheiro, né? Agora são 22 horas e 11 minutos, nós vamos fazer mais um breve intervalo, em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão. São 3 minutinhos, estamos de volta. Até já. Agora são 10 horas e 14 minutos, estamos de volta com o último bloco do Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre o aumento da inadimplência aqui no estado e também no Brasil. No final do bloco anterior, o Rodrigo mencionou essa questão do trabalhador, Carlos, que pede demissão, tem lá um consignado, está pesando muito na vida dele, ele pede demissão para se livrar da dívida, é uma maneira de fugir da dívida, cai na informalidade. Pode ser uma solução para ele, mas dificilmente ele vai se livrar da dívida, porque se ele voltar ao mercado formal, a dívida estará lá esperando por ele, e maior, né? Mas e para a empresa, como é que funciona isso? Do trabalhador que larga, foi treinado, foi preparado e depois abandona. Aí a gente começa a entender os problemas da produtividade da economia brasileira. Que é baixa, né? Que é baixa, né? A gente tem um turnover muito grande. E aí esse trabalhador, quando ele está treinado, está capacitado, está rendendo uma boa produtividade para a empresa, tem um problema financeiro, precisa forçar, às vezes, uma demissão, pede demissão. Às vezes para utilizar o fundo de garantia, para sair de uma situação difícil. E às vezes a gente sabe que os problemas financeiros, eles causam muitos problemas emocionais. Claro. Nas famílias. Com certeza. E aí, esses problemas emocionais, eles afetam o trabalhador, o seu desempenho e acabam sendo faltando no trabalho e tal. E, enfim, acaba ocasionando uma demissão. E aí a empresa tem que contratar um novo trabalhador, capacitar, treinar. E aí a produtividade vai lá embaixo e não é à toa que a gente tem essa constante, né, esse problema estrutural na economia brasileira. Mas a gente tem oportunidades, né? Eu acho que às vezes os problemas eles vão se agravando também para a gente parar um pouco e chamar todo mundo para conversa, refletir e tentar entender como é que a gente muda esse cenário. Eu acredito que uma das principais
mudanças, né, que tem potencial de mudar esse cenário é a educação financeira. Né? Infelizmente, as nossas escolas, a gente sempre volta a esse ponto, porque ele é decisivo. Né? Ele é decisivo, definitivo, mas também a gente precisa entregar liquidez para o trabalhador. Eu insisto nesse assunto, acho que chegou a hora, né, da economia brasileira e dos agentes públicos sentarem e começar a conversar em uma forma de transformar encargos em liquidez para o trabalhador, para que ele possa ter maior poder de compra, que ele possa consumir de maneira sem contar com financiamento, como bem disse o Rodrigo. Economias mais maduras, elas têm esse modelo e lá funciona, e a ordem dos fatores altera o produto. Não começou elas não ficaram desenvolvidas para depois melhorar a remuneração do trabalhador, elas melhoraram a remuneração do trabalhador para depois se desenvolver. Então eu acredito que a gente chegou a hora de o Brasil enfrentar esse tema, né, o governo brasileiro abrir mão dos encargos e entregar mais dinheiro e liquidez para o consumidor. O consumidor, o trabalhador sabe como administrar melhor e como gastar melhor o seu dinheiro do que o Estado. Com certeza, toma decisões muito mais acertadas. Os melhores livros de educação financeira que eu li até hoje, eles afirmam que o segredo do sucesso financeiro é economizar 10% do teu salário para ter uma reserva financeira. O trabalhador brasileiro é obrigado a reservar 50% do seu salário para ter reserva financeira para o final do ano, para o final do contrato ou para o final da vida, quando vai receber uma aposentadoria, que do jeito que está, a gente nem sabe se ele vai receber ou não. Então, está cada vez mais distante. Né? Essa obrigação de reservar 50% do seu valor tira poder de compra, e com menos poder de compra a economia vende menos, gera menos emprego, menos renda, e a gente tem esse ciclo vicioso que condena o nosso país ao subdesenvolvimento. Agora, eu não sei se isso já foi quantificado em alguma pesquisa, não sei se é possível avaliar isso cientificamente, mas a gente tem uma percepção vendo as redes sociais, acompanhando principalmente a internet, as redes sociais, que há um apelo muito forte aí ao consumismo, né? Um consumismo desenfreado. Como é que vocês do Serasa veem isso, Aline? Existe essa, quer dizer, a gente sabe que o consumismo existe, né? As pessoas às vezes gastam muito mais do que precisa. Precisaria comprar lá um sapato, compra 3. Isso não é também uma causa de endividamento, essa pressão das redes sociais, essa necessidade que as pessoas têm de ostentar, de mostrar, isso tudo não acaba levando também ao endividamento e à inadimplência? Sem dúvida, existem novos fatores aí que foram surgindo, além dos externos que a gente já falou aqui bastante, mas cada vez mais dentro dos nossos estudos nós incluímos segmentos diferentes também, né? Então, recentemente nós fizemos de games, que a gente vê que existe aí um território que é muito explorado, aí onde as pessoas acabam gastando mais, mas isso vai para todos os setores. A gente tem estudos que mostram, sim, como que isso está impactando, e com certeza, assim, sem dúvida, quando a gente fala também do público mais jovem, a gente tem aí o crescimento da facilidade. Muitas vezes o seu cartão está lá conectado no seu celular, em apenas um clique você já faz uma compra, é muito mais fácil, né? Você recebe em 2 dias ou até menos, às vezes mesmo dia você já recebe aquele produto, e diferente do que antes a gente precisava ir até uma loja, comprar o produto, de fato, você ter o tempo para pensar se você precisa daquilo realmente. Hoje é muito mais simples, né? Você tem a vontade, você já clica e já compra. Não dá nem tempo, às vezes, de você perceber que você fez a compra e até chegar. Então, tem esse impacto. Nós não temos um estudo específico do consumismo no geral, mas temos recortes aí de segmentos diferenciados, e a gente vê que tem um comportamento, por exemplo, com lazer também, que claro, a gente incentiva aqui muito, né? Tem sim que ter esses momentos, se é algo que você gosta de fazer, se o game é algo que você gosta, continuar investindo nisso, porém, sempre levando em consideração que as suas contas essenciais, aquelas contas que já estão inadimplentes, contas que estão aí atrasadas, elas têm que ser priorizadas sempre, né? Então, a gente olha para isso com essa preocupação da educação financeira, então não perdendo a qualidade de vida do consumidor para que ele tenha os seus momentos de lazer, mas tomando muito cuidado com esse consumismo, com essa necessidade muitas vezes do pertencimento e com essa facilidade
cada vez mais de comprar algo e em questões de horas você já ter aquele produto, isso pode estar influenciando. O e-commerce, ele é algo, assim, quase viciante, né? Porque a pessoa está ali de madrugada, no celular, faz a compra em segundos, 2, 3 cliques, faz a compra. E como a Aline disse, né, as entregas também ficaram muito rápidas, né? As empresas, a logística desse setor se sofisticou e hoje 48 horas o produto está na porta, né? Ineu, eu me permitam discordar aqui um pouquinho dessa questão. Eu acho que o consumo, ele não é um problema, né? As pessoas consumirem... Mesmo quando consome demais? Então, eu vou chegar lá. A pessoa consumir e ter uma facilidade para consumir, isso é importante. Tu ter um acesso mais fácil a um produto que antes tu não tinha nenhum acesso, pô, que legal, né? A gente poder melhorar nossa qualidade de vida, podendo comprar isso com mais facilidade, com um preço menor e tendo acesso a ele. Isso gera bem-estar na economia e não o contrário, né? O que a gente tem que cuidar, e aí eu acho que são duas coisas diferentes, vou botar aqui na mesa para a gente discutir também, que é o consumir é uma coisa e ter educação financeira para entender onde tu tá, onde a tua renda tá, para consumir e tomar melhores decisões é outra coisa. Né? Consumo e consumismo são coisas diferentes. São coisas diferentes. Quando a gente tem uma educação financeira, a gente entende os nossos preços relativos, aí falando em economia bonito aqui, quando a gente entende os nossos preços relativos, que é quais são as relações dos preços e das coisas que a gente está comprando que cabem no nosso orçamento, fica tudo mais fácil, né? Claro, a economia brasileira ela não ajuda a gente a entender nossos preços relativos, né? Já não ajuda há muito tempo. Mas é muito importante que nós tenhamos essa definição, essa compreensão de o que eu posso fazer com o dinheiro que eu tenho. Qual a melhor forma de eu gastar ele? Só eu posso fazer, como a gente estava falando antes, né? Então, a educação financeira e tu entender quais são os teus limites, até onde tu pode ir para crescer com saúde financeira, acho que isso é o mais importante, né? Exato. Muito bem, nós estamos chegando aqui já no segmento final do programa. Eu queria ouvir agora os nossos convidados uma dica, uma recomendação, um conselho. Como é que podemos tirar as pessoas dessa situação, né, da inadimplência ou mesmo do endividamento que vai conduzir à inadimplência? Uma dica de cada um conselho, uma sugestão. Vou começar aqui pelo Rodrigo. A dica principal de qualquer solução financeira que tu possa ter, de dívida ou de organização financeira, é sempre botar no papel e olhar para o futuro. Olha para o futuro, vê o que reserva essa escolha que tu está fazendo, que às vezes pode te cobrir 30 meses, né, da tua renda. Poucas pessoas sabem o que vão estar fazendo em 30 meses, né? Então, olha a importância que é de tu botar na ponta do lápis, botar no papel e ver isso ao longo do tempo, para tu poder te organizar. Eu acho que esse é o começo de toda a organização que tu pode ter e de todas as dicas que se pode ter, né? Carlos Klein. É isso aí, eu vou muito na linha do Rodrigo, né? Enfrentar o problema, né? Decidir enfrentar o problema, acho que é a primeira dica. Né? Tá com inadimplência, às vezes a gente não quer olhar para o problema, joga para lá e vai deixando a coisa acumular e os credores ligando e a vida vira um inferno. Então, enxergou o problema, detectou o problema, enfrenta o problema. Hoje nós temos aqui nesse aparelhinho uma inteligência artificial que pode ajudar e muito na organização financeira. Basta lançar os dados, tira foto das contas, publica ali e aí pede para o próprio IA fazer um controle e uma análise daqueles dados que tu vai alimentando ali pela inteligência artificial. E buscar a educação financeira. Busca a educação financeira. Como eu disse, a CDL Porto Alegre tem cursos de educação financeira totalmente gratuitos. É só entrar no nosso site. Online os cursos? Online, tem aulas presenciais e online. Gratuitos. Só entrar lá em cdlpoa.com.br, encontrar lá a nossa área de cursos e capacitação e se cadastrar. E se não tiver condições de fazer o curso da CDL, procura outras instituições e o próprio rede social, hoje Instagram, YouTube, no próprio TikTok, tem cursos, tem muitos profissionais falando e dando dicas de como tu consegue organizar a tua vida financeira. É verdade. Boas. Não, sem dúvida a educação financeira é fundamental, mas no caso do agro, 5 estiagens consecutivas, enchente, não há educação financeira que resolva. Né? Claro que o produtor ele tem que compreender o perfil do seu endividamento, entender como é que funcionam os seus contratos de crédito rural, no qual ele tem direito de alongamento, claro, que cumprindo o dever de comprovar adequadamente, compreender os seus contratos para arrendamento, parceria, contratos de financiamento privado, ele tem que ter
informação de modo a gerir, né, esse endividamento e buscar soluções, né, de como resolver. E eu não vejo solução no momento sem uma possibilidade de reescalonar esses débitos e também no intuito de que isso não venha a ocorrer daqui a algumas décadas novamente, nós temos que ter seguro agrícola no Brasil. Efetivo. Seguro que cubra efetivamente, por exemplo, nos Estados Unidos tem perdas. uma agricultura compatível com a nossa, tem 90% da área segurada, nós temos 15%. Os Estados Unidos subsidia 11 bi de dólares por ano no seguro agrícola. Nós não chega a 1 bi de reais. Quer dizer, se nós não tivermos um avanço, né, na gestão de risco do seguro agrícola, esses problemas eles vão acontecendo em períodos frequentes, mais passados, menos passados, mas não teremos, né, uma solução a longo prazo de modo a evitar que os problemas climáticos imponham esse tipo de penalidade aos produtores. Até porque, né, Frederico, muitas vezes o seguro segura o dinheiro que o banco emprestou e não a renda que o produtor perdeu, né? Então, ele consegue devolver o dinheiro para o banco, mas fica sem dinheiro para... O custo aqui no Rio Grande do Sul aumentou, foi aumentando ano a ano, porque imagina, a mesma coisa, o seguro de carro, onde roubam mais carros, vai aumentando o valor. Claro. O seguro agrícola mesmo. Está cada vez mais pesado. Aline, 1 minutinho temos para encerrar, mas queria ouvir aí o seu conselho como educadora financeira. Como é que quem está endividado, inadimplente, sai dessa? A minha dica vai bem na linha do pessoal aí, eu vou ser repetitiva aqui com relação a ter essa conscientização financeira, então fazer um raio-x das suas finanças, da sua realidade, qual que é o seu momento, quais são as contas que entram e quanto que você dispõe aí por mês. E a partir do momento que você já se viu ali, se encontra no vermelho, é muito importante ir atrás de oportunidades para renegociação. Então, na Serasa, nós temos aí mais de 2.200 empresas parceiras no Limpa Nome, que é a nossa plataforma de renegociação, que oferecem descontos de até 90% em cima das dívidas, muitas vezes já estão negativadas. Então, o consumidor pode encontrar, tem que buscar essas oportunidades para aí sim ele conseguir colocar dentro da sua realidade o que ele consegue pagar, priorizando essas contas já inadimplentes. Muito bem, nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito ao Rodrigo de Assis, o Carlos Klein, o Frederico Buzzi e a Aline Vieira, que estiveram aqui conosco, nos ajudando a entender as causas do endividamento, da inadimplência e como, inclusive, sair delas, né? Como podemos gerenciar isso e encontrar uma solução para o problema. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. O Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. Eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. E você pode rever o programa de hoje na reprise amanhã, às 2h da tarde. Uma ótima noite para todos. Até amanhã, ao vivo, às 9h da noite, aqui no Ponto de Conexão. Até lá.